beleza? Estamos aqui mais um dia no canal de Gerações das Gerações. Estou aqui hoje para a gente falar do pós-jogo de Atlético e Fluminense. O Atlético ganhou de 3-2. Eu sou o Juninho, estou aqui com meu pai Beto. É isso aí, gente. Tudo bem? Vamos agora começar falando do jogo de domingo, que graças a Deus foi muito bom. Sim, deu uns altos e baixos, né? Foi uma montanha-russa, né? Montanha-russa. Foi uma montanha-russa, mas ganhamos no finalzinho. Foi ótimo, então a gente fica mais tranquilo. E vamos ver se isso ajuda para os próximos jogos também, ver se o pessoal agora fica mais tranquilo na partida, né? Então, o Atlético, o jogo começou meio morno, o primeiro tempo foi bem abaixo, foi bem morno. Foi bem meio, todos os dois parece que estudando um outro, né? Meio que não querendo se expor demais e tal. Aí o segundo tempo ainda começa no mesmo ritmo. Não, mas começou melhorzinho, até que o Atlético começou bem. O que atrapalhou foi tomar aquele gol do jeito que foi, né? Mas de toda forma, eu acho que o Atlético voltou para o segundo tempo mais ou menos no mesmo ritmo. Assim, sem querer se expor demais, sem arriscar muito. E aí, num vacilo do Lianco, o Canóbio, numa rara felicidade, ele acerta um chute bonito de primeira. E num vacilo do Lianco, o Fluminense abre o placar, 1-0. E ela deu uma desviadazinha no Lianco. Eu acho que isso atrapalhou. O Everson foi isso também. Porque muita gente reclama, fala, o Everson podia ter pego. Não é, pô, a bola foi muito no canto. Foi igual o jogo passado, aquelas cabeçadas no canto. O goleiro, poxa, ele pula, mas o cara não é elástico, né? Não é difícil, a bola é difícil. Eu acho que eu não coloco nada na conta do goleiro. Zero na conta. Porque o cara teve felicidade de acertar o chute, a bola ainda dizia no Lianco. Então, assim, poxa, foi tudo mais sorte do que classe, né? Na verdade, foi mais. Não é nem sorte, né? Porque você tem que dar um mérito ao cara, o chute que o cara deu. Mas foi uma infelicidade do Lianco e o Everson virou passageiro da agonia. Ele não tinha o que fazer. E se você repara, nos segundos que antecederam o passe errado do Lianco, a bola estava do lado direito da defesa do Atlético. Então o Everson está aqui olhando, prestando atenção. Quando a bola sobra para o Lianco, o Everson, ele meio que olha para o lateral e meio que dá uma... Porque ele espera que o Lianco vai dar um chutão para frente. E aí ele já meio que dá a coordenada pro time do Atlético sair. Quando ele assusta, o Canóbio tá armando o chute. Aí o Canóbio chuta, a bola passa embaixo da perna do Lianco, ainda desvia um pouquinho e vai mais no canto. Aí não tem como o Everson fazer nada. E o Lianco não pode fazer aquilo. Ele tentou, parece que fazer uma cavadinha naquela jogada. O zagueiro não pode ficar fazendo essas coisas. Então, o que acontece com o Lianco? Ele quis dar uma cavadinha e errou. Ele queria bater por cima dele e, poxa, aí não... Pô, tem hora que... Tudo bem que não era uma bola, ele estava com a bola tranquilo, não vou dizer que ele... tinha que dar um bicão na bola. Mas, poxa, dá um toque direito, né? Então, não vai querer dar muito enfeitar, não, né? O que acontece com o Lianco? O Lianco, ele é um zagueiro muito técnico. Eu até brinquei no primeiro tempo. Pô, acho que o Atlético devia contratar um zagueiro que dá a camisa 10 pro Lianco. Ele é um camisa 10 muito técnico. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo do jogo do Fluminense. O Fluminense dá os lançamentos longos, e aí o Lianco consegue interceptar a bola num momento que tem pouco atacante do adversário. E aí ele consegue dominar a bola no peito tirando o atacante, porque o atacante normalmente vem correndo para entrar de primeira, ele tira e ele consegue sair jogando e ele bem que você falou, ele consegue aquelas bolas que vem alta ou então às vezes forte. Sim. Ele sabe matar a bola que ela fica com ele. Exato. Não é aquele zagueiro que domina a bola, foge dele. Ele tem uma certa técnica. Só que essa jogada ele tem que continuar fazendo, mas nesses momentos onde o Fluminense não tá dando, o adversário não tá dando aquela blitz, aquela pressão alta. Naquele momento foi justamente uma situação dessa. O Fluminense tinha muitos jogadores ali pressionando, entendeu? E ele tenta dar uma cavadinha para passar do Canóbio e ir no Natanael, que estava atrás do Canóbio. E estava sozinho, ele ia pegar a bola e ia pro ataque, ia dar um contra-ataque. Só que ali, como tem muito jogador adversário ali na intermediária defensiva do Atlético, naquela ali ele tem que dar o chutão. Ou então ele pode até tentar dar o passe certeiro pro jogador do Atlético,
mas para um cara que está mais longe, mais na linha de meio de campo. Mas não é nem isso, ele até a intenção não foi errada. O problema é que ele quis bater muito cavadinha e foi fraco. Sim, mas o que eu tô falando, naquela situação, pelo fato do Fluminense estar dando uma blitz ali, tem muito jogador, tá ocupando muito. Hoje todo mundo tá jogando assim, né? Todo mundo tá jogando. E era uma situação onde o Fluminense estava com a bola. O Atlético toma a bola e sobra pro Lianco, e aí ele tenta sair. Então, como o Fluminense estava no ataque, tinha muita gente do Fluminense ali. Então, naquele lance, é o lance que ele tem que dar o bicão. Ele tem que saber, foi igual eu falei, ele é um zagueiro muito técnico. Ele tem que saber a hora dele sair jogando, ou até dar o drible e tal, e dominar a bola para ele, levantar a cabeça e dar o passe curto, mas ele tem que saber que em alguns momentos ele tem que dar o bicão. Não é 100% das jogadas que ele tem que dar o passe de efeito. E o atacante, ele foi inteligente, né? Porque aquele negócio, ele não tentou pegar a bola e ver se passava para alguém, porque o Lianco estava na frente dele. Ele bateu. E deu a sorte da bola passar debaixo das pernas do Lianco. Ainda pegou nele ainda. Entendeu? Então, assim. Ele pensou rápido. Ele deu muita sorte também naquele chute, né? Claro. E foi inteligente. Ele pegou de primeira. Pegou o Everson deslocado. O Lianco tentou fechar e não deu. Entendeu? Foi assim. Foi mérito dele, mas sorte também. E aí agora, 1-0 pro Fluminense, a torcida começa a pegar no pé do time, né? A torcida começa a gritar vergonha, time sem vergonha. E aí parece, eu sou da opinião que, assim, a gente desde criança você me leva no estádio, e eu tomei isso como um hábito meu, né? Mesmo quando eu estava no Brasil e você aqui, sempre que eu morei em Belo Horizonte, eu ia todos os jogos do Atlético, eu nunca fui a favor desse tipo de canto durante o jogo. Eu sempre fui a favor de vaiar e tal, a partir do momento que acabou o jogo. Né? Mas você tem que continuar motivando, senão você tira aquilo que eles fizeram. Poxa, não atrapalhou, mas podia ter atrapalhado. E não atrapalhou porque nós empatamos logo também, não demorou muito. Mas é o seguinte, nessa situação específica, esse protesto da torcida não foi só por causa desse jogo. Não, claro. É devido ao que vem acontecendo. Principalmente do penúltimo jogo, né? Do Sul-Americana, né? Que foi vergonha. Aquilo foi uma vergonha, igual né? Eu falei. Que foi uma vergonha do campeonato chileno, com o time reserva, o Atlético conseguiu perder. É um jogo que o Atlético pode ganhar de 8-0. Eu acho que aqui estava entalado na garganta do torcedor. Aí, quando o Atlético toma aquele gol, eles ficaram assustados. Falaram, vão perder de novo. E, poxa, eu tô engasgado com aquela derrota que por um time daquele, uma vergonha daquela. Aí ele estava doido para gritar e isso aproveitou. Espero que não aconteça. Então, eu sou assim, eu não sou a favor da torcida protestar durante o jogo. Mas dito isso, eu jamais vou comentar ou me posicionar contra a torcida. Eu acho que a torcida, eu não vou nem falar que a torcida é a menos culpada. A torcida não tem culpa de absolutamente nada, entendeu? Mas se eu entender, pessoal, até que direito de protestar tem, claro. Sempre. Mas não ficar com palavras que derrubam o time. Vamos protestar, fala, vamos, gente, vamos lutar, esse é um time de garra, vamos lutar, vamos virar, vamos ajudar. Não é também querer também ofender com certas palavras, que não adianta, isso acaba destabilizando o time. Mas aí, por mais que eles queiram falar que aquilo ali não deu uma injeção de adrenalina no time, foi o que levantou o time, né? Por mais que como levantou, podia ter derrubado. Entendeu? Mas o time do Atlético aí mostra uma certa resiliência do time do Atlético, porque na força do ódio, o time do Atlético, aquele chute do Rubens, que fez o gol de empate, ele chutou com raiva. E chutou certo, né? Porque ele chuta certo. Aí tem um comentário que eu ouvi hoje, que foi até rebater na fala do Renato Gaúcho depois do jogo, que é o seguinte, o Rubens tem chutado várias bolas pro alto, para fora, mascado. Eu acho que aquele chute teve uma parcela de mérito do gramado que ficou muito, que é um gramado, agora o gramado não é ruim mais. Ele tem
as particularidades dele por ser sintético, Uhum. mas a bola corre lisinha. Inclusive, durante o jogo, nós comentamos, pô, o até tá errando muita bola, mas depois que eu fui entender Isso. que os caras estão dando passe como se tivesse na grama normal, e não é igual. Falta de costume. Quando você isso. bate nela, que ela dá a primeira picada, Ela corre mais. ela corre mais. Por isso que várias vezes o Atlético errou, como o Fluminense também errou. Sim. Entendeu? Como o Atlético teve maior posse de bola, o Atlético errou mais. Mas foi por causa disso, questão de costume com o Sim, gramado. sim. Entendeu? E voltando no Rubens, você vê, o Rubens ajudou tanto aqui aquele gol, que depois o Rubens teve a bola para fazer o terceiro, e o Fábio de novo fez uma grande defesa. Pelo amor de Deus. Mas aí vamos na ordem. Na força do ódio, o Rubens chuta aquela bola e faz um golaço. Golaço, bateu bem pra caramba. Bateu bem demais. É. E como eu falei, o gramado, a qualidade do gramado ajudou ele a acertar aquele chute, né? Uhum. E aí, logo em seguida, acho que 3 minutos depois, o Júnior Santos faz uma jogada com o Bernard rola pro Hulk, o Hulk dá uma pedrada, pega na cara do Fábio, ele Ele espalma e ela bate na cara dele. É. Ele cai meio desnorteado e a bola sobra pro Júnior Santos com o gol aberto. Tinha até a tentativa de corte do zagueiro do Fluminense, mas o Júnior Santos foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Foi e ele faz o primeiro gol dele pelo Atlético. Tomara que ele não machuque mais e tomara que seja um gol para dar tranquilidade para ele fazer bons jogos, porque o Coelho tomou o terceiro amarelo e ele vai ser titular domingo contra o Cruzeiro. Então eu acho que ele vai, eu acredito que ele vai ser titular também, porque parece que, eu não sei se ele vai aguentar os 90 minutos, mas sei o que ele vai entrar na partida como titular, eu acho que sim. Não, vai, com certeza. Com certeza. E aí o Atlético vira e em seguida, aí a torcida vai à loucura, né? Desde o empate, a torcida esqueceu aquele grito de vergonha, vergonha. É por isso que eu falo, se tentar motivar, é muito melhor, porque aquele jeito que a torcida comportou, tanto ajudou como podia derrubar. Os caras parece que deu uma adrenalina neles, mas assim, você é frequentador de Mineirão a sua vida inteira, ali você tá num momento que você tá com raiva, é difícil. Por causa do jogo passado, nem foi pelo aquele jogo. Não só o jogo passado, os outros anteriores. Principalmente no último minuto que estava fresquinho. Principalmente do jogo anterior. Os outros jogos, teve jogo ruim da Sul-Americana nos primeiros jogos, outros jogos ruins do brasileiro contra Santos, contra o Grêmio. Não, então, contra assim, o Santos também foi outro. Nossa péssimo. Então isso vem de um acúmulo, não foi só pelo primeiro não pode criar, a torcida não pode criticar a torcida. Não pode criticar a torcida jamais. Você não consegue, porque cada um tem seu temperamento, cada um age do jeito que acha, né? Então... E a torcida, diferente do jogador, a torcida é muito passional, né? É paixão do torcedor e tal, então é difícil. E aí, a torcida naquela loucura e tal, o Hulk consegue tomar uma bola no meio de campo, e em seguida perde ela. Ele nem perde, ele puxou ela pro lado errado. Nele tirar ele, puxar, o jogador tinha dado a volta, ela caiu pra ele na bandeja. Caiu pra bandeja. Ele toma a bola do Martinelli e tenta girar pro lado errado, e o próprio Martinelli. Eu acho que se ele não tivesse tomado, o Martinelli não tinha feito aquela jogada tão fácil do jeito que foi. Porque ele tava indo pro lado direito, o Hulk puxou ela pro lado esquerdo, ele deu a volta. Ele ficou de frente para a área e enfiou a bola muito bem. E aí, muito inteligente, o Serna corre nas costas, ele enfia a bola. Eu acho que o Alonso, ele tinha que ter dado um carrinho. Eu acho que dava para ele chegar naquela bola. Mas aquela bola jogada no cara, o zagueiro tem que virar, ele estava de frente. Porque no Hulk tomar a bola, todo mundo vira. Aí, ao mesmo tempo, você tem que ver. É difícil. Isso, que é a mesma situação do Everson no primeiro gol. É difícil. Na hora que toma a bola, ele já vira para dar instrução, porque ele imagina que o jogo vai dar E o Martinelli vem de frente. Entendeu? Então, mas assim, eu ainda comentei com você no jogo, eu acho que o Alonso, na hora que a bola tá vindo, o zagueiro tem que dar o carrinho ali para tentar espanar a bola. Mas ele podia fazer um pênalti. E aí, também, de todo jeito. Não dá o carrinho no cara, mas ele interceptar a bola. Ele dá o carrinho na bola no meio do caminho. Não sei se ele chegava. É difícil. E aí, muito inteligente também, o Serna dá a cavadinha por cima do Everson e empata o jogo. E aí, né, a torcida volta 43 minutos, a torcida volta a protestar, né, de novo. Mas foi mais suave, né? Foi mais suave. Porque estava empatado, pelo menos. Estava empatado, pelo menos. Eu fiquei puto, porque eu achei
Pô, 43, estava no 2-1 pro Atlético, eu achei que o Atlético fosse conseguir segurar. Não, e o pessoal também acha que minimizou um pouco, porque foi o Hulk que errou. Não. O Hulk tem muito crédito. Tem muito crédito. E aí, aos 47, naquela bola arcada que eu te falo que o Scarpa faz muito, o Hulk cruza, o Rubens vem e dá um toquinho que a bola estava dentro do gol praticamente. Pegou na ponta do pé do Fábio. E na genialidade do Fábio, ele no último segundo levanta a ponta do pé e tira a bola, que o Fábio com 44 anos é uma coisa absurda, né? Não, inclusive eu vi hoje notícia que o Fluminense está renovando com ele. Tem que renovar ele, Não, ele já joga esse tranquilo. Você tá doido? Pelo menos do jeito que tá aí, pelo mais menos um ano. mais esse ano e o próximo. Você tá doido. Aí dá o que gera o primeiro escanteio. Aí o Atlético tem uma sequência de 4 escanteios seguidos. O Hulk bate o primeiro alto, escanteio. Bate o segundo baixo. Mal. Eu não sei se ele bateu mal. Na verdade, ele bate o primeiro baixo e cortam para escanteio. Ele bate o segundo alto, a zaga corta. Ele bate o terceiro baixo, por isso que eu tô falando. Eu não sei se ele bate mal ou de caso pensado, porque ele bate o primeiro baixo, o segundo alto, o terceiro baixo de novo e o quarto alto. Parece que ele tá alternando. Para defesa ficar. Para meio que confundir a defesa. E no quarto escanteio seguido, ele bate alto. No primeiro pau ainda. No primeiro pau ainda, que muitas vezes a gente reclama de bater escanteio no primeiro pau, e o Igor Gomes cabeceia ela no canto contrário. Tirou o Fábio totalmente da bola. E o Lianco ainda tenta, atrás do Fábio, o Lianco tenta acertar, que se ele acerta, o gol ia ser anulado, porque ele estava impedido. A sorte é que ele não acertou a bola. Porque ele, na hora que ele chega nela, ela já tá dentro do gol também. Já tinha entrado. Eu não sei se ela tá dentro do gol já. Ela tinha entrado. Agora, a sorte é que ele não pegou para não criar mais polêmica. Porque o Igor Gomes desvia, e na hora que o Igor Gomes desvia, ele já tá impedido. Então a sorte é que ele não pegou. E aí, 48 do segundo tempo, o juiz tinha dado até 50, ainda aumentou mais um minuto. Mas até comemora e tal, até soltar a bola, foi 40, até 50. Eu acho que foi até 54, quase. Sei lá. Demorou muito. E aí, graças a Deus, não deu tempo do Fluminense fazer mais nada. Eu acho que foi um jogo que vai ajudar muito o time, deu uma moral, o time tomou um choque esse jogo, por 2 motivos. Por dar uma virada dessa, tomar o susto que tomou, a torcida deu essa pressão, a torcida mostrou que, poxa, tá junto, entendeu? Tanto para cobrar como para ajudar, entendeu? Então os caras sabem que quando tiver que cobrar, eles vão cobrar sério, vão cobrar duro, mas também a hora que precisar, nós estamos lá. Isso é que é importante. Então, assim, acho que deu uma mexida grande no time. Sim. Deu uma sacudida, né? Deu uma sacudida. Agora, vamos ver, se Deus quiser, aí tem a próxima rodada, mas ainda falando do jogo, aquela bola do terceiro gol, né? Do segundo gol que o Fábio espalma. Você vê que pancada que o Hulk deu. E outra coisa, aquela bola só foi pro meio da área, porque o Fábio espalmou e ela pegou na cara dele e voltou. Sim. Senão ou ele ia jogar lá pra fora ou ela ia cair dentro do gol. Então, porque o que acontece? A instrução tipo assim, sou peladeiro e nunca fui peladeiro de goleiro. Mas a gente sabe que a intenção do goleiro é sempre espalmar lá pra fora, nunca espalmar pro meio da área. Mas ela foi tão forte, e pelo fato da bola ter passado da mão dele e pego na cara, ela ficou desgovernada. Porque ele cai procurando a bola, quando ele assusta a bola, já tá dentro do gol. Ou então ela ia cair dentro do gol, né? Agora, o chute do Hulk foi uma coisa de louco também, né? Deu uma pancada. Ele deu pedrada na cara do Fábio. E ele deu ela entrar direto, se o Fábio. Porque o Fábio meteu nela a mão, acho que foi a mão direita mesmo, que ele tira ela do gol, mas ela volta na cara dele e cai pra trás. Como ela podia ter caído dentro do gol. Eu acho que se não pega... Se tivesse num lugar onde o rosto do Fábio não estava no caminho, ela ia pegar na mão do Fábio e entrar. A forma como ela pega na mão do Fábio não pega com força ou bastante para ele desviar. Parece que ela pega, passa da mão dele e aí pega na cara. Pega desse lado aqui, inclusive. Tanto que ela vai para cá, o Júnior Santos entra. Pega desse lado, tá certo. Ele faz assim, a bola pega na mão dele, pega aqui e vai pro meio da área. Mas eu vou te falar, eu tenho que tirar o chapéu pro Fábio mesmo. Não, você tá doido. É brincadeira, Fábio. Aquela bola do Rubens, então... Loucura.
Não, E essa o do Rubens Fábio tirou aí dele. foi boa também. E o Rubens O tirou Rubens dele. Tirou dele. Ele abre a perna, ela pega na ponta do pé Se dele. você reparar os lances em câmera lenta, o Rubens toca na bola, ela quica, vai passar da perna dele. Quando ele vê que vai passar, ele levanta o pé, ela pega no biquinho do pé e só. A bola ia passar, ele tava com a perna aberta já pra tirar, a bola ia passar, ele vê que ela vai quicar por cima da perna dele e ele levanta só o pé, que era a única coisa. Não, ainda deu sorte, que ela veio veloz, aí ela que picou e passou por cima da trave, porque ela podia cair dentro do gol. Porque se ela tivesse muito devagar, ela pega e cai dentro do gol. Mas como ela ainda tava rápida, ela ainda pegou e subiu. Absurdo. Brincadeira. Brincadeira. Eu acho também que esse jogo, ele vai dar um ânimo pro Atlético, uma virada. Assim, agora, foi o enredo perfeito pro Atlético virar a chave. Né? É isso aí. E eu acho que vai ser bom, porque agora também, quinta-feira, tem o jogo do Sul-Americana. O Atlético vai dar uma motivada também para domingo, né? Claro. Sim. Aí outra coisa, voltando ao jogo do Fluminense, nós perdemos o Coelho. O Coelho tomou o cartão amarelo. E é um jogador que eu vou falar que isso é verdade. Foi o único que não caiu de produção. Sim. Foi o único que não caiu. Ele tá jogando bem todos os jogos. Todos os jogos. Todos os jogos ele é o melhor jogador do time. E ele é consistente. É ele e o Rubens, né? O Rubens também tá jogando bem. Também tá bem. Os dois últimos jogos. Inclusive o jogo passado e o de domingo, o Rubens ganhou como melhor jogador em campo. Todas as rádios. Eu acho que o Coelho só não ganhou dele porque não fez gol. O Rubens ainda fez gol nos dois. Exato. Tem isso. Então isso pesa muito com o jogador que joga bem. Ele joga bem, ainda faz o gol. Eu com certeza todo mundo bota nele. Indiretamente ele participa do terceiro gol, porque a jogada do escanteio, do primeiro escanteio gerado é dele, que ele quase faz o gol, né? Então, assim, merecido. A gente critica, nós dois, a gente critica muito o Rubens, mas os dois últimos jogos ele merece mesmo. Mas você vê, porque ele jogou tranquilo, jogou na posição, não ficou naquele apavoramento, quando ele perde a bola, ele ia atrás do cara e dá aquelas entradas por trás, ele tem que parar com isso, levando o cartão amarelo, você pode ser expulso, entendeu? Então, assim, poxa, ele voltou e ele estava no meio, foi para lateral. A hora que ele fez o gol, ele estava na lateral. Ele desceu, ele é ofensivo. Então, assim, eu acho que talvez domingo pode ser que se o Arana tá para voltar domingo. Tá para voltar, Tá pra voltar. Então, eu acredito que domingo, se o Arana voltar, ele vai entrar. Ele não vai entrar com o Veras. Ele vai entrar com ele no meio de campo. De volante? Tá correndo volante risco. É o Alan Franco. O volante. Não, mas eu digo assim, é porque tem o primeiro volante, que é o Alan Franco, que é o camisa 5. O Rubens ali. E o segundo volante, que é o Vera. Isso. Que é o Fausto Vera, que é o camisa 8. Eu acho que ele vai entrar com o Rubens. Eu acho. E o Júnior Santos no lugar do Coelho. Vamos ver pelo jogo de quinta-feira da Sul-Americana, que ele deve mesclar o time um pouco, poupar alguém que estiver cansado para domingo. O Lianco precisa jogar, o Coelho vai jogar porque não joga domingo, entendeu? Eu acredito que o Júnior Santos também deve entrar no segundo tempo para poder pegar mais ritmo ainda, entendeu? Então, assim, o Rubens deve jogar, porque o cara igual o Rubens também não precisa poupar, esses caras não poupam. Não, o Rubens aguenta. O Lianco precisa jogar. Pode ser que ele poupe o Alonso. Agora vamos falar do jogo de quinta, né? O Atlético joga 2 jogos em casa agora pela Sul-Americana. Só depende dele. Não é possível que vai poupar alguém. Acho que não, acho que vai entrar com força máxima. Quinta-feira? Não, é o que eu tô falando. Talvez ele descanse alguém, mas o certo acho que não. O certo é que ele vai jogar com todo mundo. Acho que vai jogar com todo mundo. É muito importante classificar na Libertadores agora, né? Na Sul-Americana. Na Sul-Americana, porque, poxa, a Sul-Americana leva a Libertadores também. Sim. E outra coisa, dá dinheiro. E hoje o futebol é dinheiro. Precisa de dinheiro. De dinheiro. Vamos falar de um assunto que eu achei muito curioso que ontem. O Atlético disse que ofereceu para o menino do Flamengo. Nós vamos falar. Mas é isso. Uma coisa que eu queria falar. Então, uma coisa antes da gente finalizar, isso foi estreia da Grama ontem. Isso. Né? Igual você falou no início do vídeo. Alguns lances que a gente reclamou do Atlético, que às vezes tocava a bola muito longa. Isso. Depois do jogo a gente comentou que, na verdade, é a falta de costume do... E na entrevista os jogadores falaram isso. O próprio Thiago Silva, que eu acho que foi uma entrevista até bem coerente, ele falou, cara, não tem como a gente falar da Grama, porque eles também não estão acostumados, é o primeiro jogo deles aqui. E o chorão do Renato Gaúcho, como sempre, falou que prefere um gramado natural ruim do que a grama sintética,
que não pôde colocar o Ganso nem o Renato Augusto, porque era muito perigoso deles machucarem e tal. Não tem nada disso, né? Não, assim, novamente, eu já falei isso aqui antes, não existe nenhum estudo científico que comprova que a grama sintética gera mais lesões do que a grama natural. Não existe, não existe. É porque... O dia que fizerem esse estudo científico, aonde mostra que a probabilidade de lesão em grama sintética é mais alta do que a natural, eu lavo as minhas mãos. Mas, por enquanto, e não podem nem falar que eu estou defendendo agora só porque o Atlético tem grama sintética. Antes de começarem a obra da arena, há 5 anos atrás, eu sempre fui a favor da grama sintética. Sempre, sempre. E outra coisa, a grama sintética disse que a qualidade melhorou muito. E outra coisa, o problema que eles falavam que dava muita contusão, principalmente o joelho, é porque o solo ficava mais duro. Ela não era confortável com uma grama comum. E agora ela é também. Melhorou muito. Ela não tem nem essa questão de ser duro mais. Não tem isso. Isso é que é o problema, porque isso todo mundo sabe que claro que quando você joga num piso mais duro, quando você jogava no futebol salão, ou a gente jogava aquela amador que quase não tinha grama, né? Ou era mais terra do que tudo. Quando você subia, descia, você batia no chão, você sentia o tranco. Como é que você falava? Você pula para cabecear a bola, quando você bate no chão, você trinca o queixo. Trinca o queixo. Se você deixasse a língua, ela ia embora. Era um perigo. Entendeu? Então o problema era esse. Que eu acho que esse problema não tem mais, que isso deve ter sido corrigido, que inclusive eles colocam muita areia e você vê o piso. Rebaixou, aumentou 70% o piso. 70 centímetros. Da arena. Da altura. Justamente com areia, com terra, para ficar fofo. Não é esse problema. Não é esse problema não existe. Agora, mais. Que a bola corre mais? Corre, lógico. Com certeza. Com certeza não é a grama sintética do Atlético Paranaense que foi colocada há, sei lá, 8 anos atrás. A do Palmeiras também tem muito tempo. Não, a do Palmeiras é até... A grama sintética do Atlético é uma evolução da grama sintética do Palmeiras. Que já era melhor. Que já era melhor que o do Atlético Paranaense. A grama sintética do Atlético é igualzinho a da... Bom, pelo que eu ouvi, né, nos podcasts, os caras falando, é um pouquinho melhor do que a grama sintética que tem no estádio do Botafogo, no Engenhão. Do Engenhão. Que é a mesma empresa, inclusive, mas ela é também já um modelo mais novo, entendeu? E, consequentemente, o próximo estádio que colocar vai ser uma versão melhorada da grama da Arena MRV. E outra coisa, fica criticando. Quantos anos já está jogando com o Palmeiras, grama sintética, com o Botafogo, com o Atlético Paranaense? E outra coisa, o que aconteceu? Com o Botafogo. O Renato Gaúcho andou de roda pelo seguinte, falar a última vez o Renato Gaúcho para a gente finalizar. Ano passado, quando ele jogou contra o Atlético, ainda técnico do Grêmio, na Arena MRV, depois ele reclamou da grama que estava ruim, da grama natural, que era literal. Aí realmente era uma merda. Aí hoje ele reclama da grama sintética, falando que prefere a grama natural ruim do que a grama sintética. Ele é um fanfarrão, como diz o Everton Ribeiro, como diz o Everton Guimarães da Band Minas, vai lamber sabão. Vai lamber, aquele é gaúcho metido a carioca, ninguém aguenta não, pelo amor de Deus. É isso aí, galera, muito obrigado pela audiência, peço você para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Fique ligado que nós vamos sortear 4 camisas que foram fornecidas pela Paranoide, do Nilson de Belo Horizonte. E já eu vou fazer a postagem, beleza? Obrigado. É isso aí, obrigado a vocês. E se Deus quiser, sexta-feira voltamos com mais uma vitória. Um abraço para todos. Um abraço, valeu.